E na aula de português hoje, o entrevistado vai ser você. Isso mesmo, talvez eu já saiba algumas respostas, mas eu irei te fazer algumas perguntas. Vamos começar. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Nome dos seus pais? Isso mesmo. Entrevista é basicamente isso, perguntas e respostas. Agora vamos conhecer melhor sobre esse gênero textual no vídeo que eu separei para vocês. Vamos lá. Primeiramente, na entrevista, nós contamos com o entrevistador e o entrevistado. O que é uma entrevista? É um texto, gente, feito com base em perguntas de um entrevistador e nas respostas de um entrevistado. Basicamente, uma conversa combinada. Por que uma conversa combinada? Porque normalmente o entrevistador, que é um repórter, né, ele vai elaborar essas perguntas antecipadamente. Ele pode até fazer uma pesquisa, né? Às vezes ele quer entrevistar um cientista. Aí ele tem que saber em que o cientista trabalha, em qual área que ele se especificou, né? E que ele se especializou. E aí ele vai procurar essa pessoa para fazer essa entrevista, já com as perguntas em mãos. E o entrevistado tem que ser uma pessoa conhecida, né? Porque não faz sentido a gente entrevistar qualquer pessoa sem um objetivo e jogar a entrevista dela na TV, por exemplo, na internet, porque não vai atingir público nenhum, né? Ninguém vai querer ler uma entrevista aleatória. Como a entrevista é organizada? A entrevista é organizada em perguntas e respostas. Então, o entrevistador faz as perguntas e o entrevistado dá as respostas. Lembrando, pessoal, que às vezes a gente, né, como a gente está trabalhando com texto escrito, vocês vão ver lá, por exemplo, uma entrevista em colunas, né? Talvez ela tenha sido retirada de um jornal impresso. Como vocês já sabem, no jornal impresso, eles colocam as reportagens, as notícias, entrevistas em colunas. Para quê? Para ocupar menos espaço na folha, porque eles pagam por folha para estar colocando aquela reportagem, notícia ou entrevista ali. Então, colocando em colunas fica um pouco mais barato. Então, a questão das colunas é mais para economia da pessoa que está publicando ali. Então, a organização da entrevista, ela é em perguntas e respostas. E para que serve uma entrevista? A entrevista serve para informar ao leitor sobre as ideias e opiniões do entrevistado. Então, por exemplo, o jogador terminou ali o jogo, aí um repórter vai lá e quer ouvir a opinião dele após o jogo, né? O que aconteceu, como é que foi, o que ele achou. Outra coisa, né, igual eu falei com vocês, tem um cientista ali que se especializou em determinado assunto. Aí um repórter vai lá, entrevista ele para falar sobre aquele assunto. Ou até mesmo um fato que aconteceu recentemente, né? Às vezes aconteceu um acidente, por exemplo, e tem um policial lá, uma autoridade, né? Aí vem um repórter perguntar para ele sobre aquele fato, sobre aquele acontecimento. Também, né, faz parte uma das utilidades da entrevista. E quais são as partes de uma entrevista? Aqui, gente, é importante que no material impresso a imagem acabou não saindo. Mas aí vocês podem estar observando a imagem aqui no vídeo, tá? Nessa parte de cima aqui, ó, como vocês podem ver, é o quê? O veículo de comunicação que
que está publicando a entrevista, que no caso, a nossa entrevista, como vocês podem ver, ela não está em colunas, né? Nossa entrevista está em perguntas e respostas, por quê? O veículo de publicação dela foi a internet. Por mais que é um jornal, ó, tá vendo? Mas ela foi publicada na internet, então não tem necessidade dela estar em colunas para fazer a economia de páginas, como eu disse para vocês. Logo abaixo aqui do nome do jornal, nós temos o título da entrevista. Mais abaixo, a gente tem um parágrafo com a introdução, que é onde apresenta as informações sobre a pessoa entrevistada, né? Então, aqui tem a foto que ilustra, aqui fala um pouquinho sobre ele. E abaixo, né? Abaixo temos as perguntas com as respostas. Aí eles vão formular direitinho, colocar lá. Aqui, ó, tá vendo que eles colocaram correio. Não colocou o nome do repórter, colocou o nome do veículo, né? Onde foi publicada a entrevista, tá vendo? E logo abaixo o nome com o nome do entrevistado com as respostas. Onde nós encontramos entrevistas? Primeira coisa, nós podemos ouvir a entrevista nas rádios, né? Eles convidam ali uma pessoa lá na rádio, vai entrevistar. É uma entrevista, a gente vai estar só ouvindo essa entrevista. Mas o entrevistador teve o mesmo trabalho de pesquisar sobre o entrevistado, de elaborar as perguntas, né? Para estar fazendo ali, transmitindo para a gente nas rádios. Na televisão, né? A gente vai assistir a essa entrevista, tá vendo? Mas o mesmo trabalho para o entrevistador, de elaborar as perguntas, né? E tudo. E a gente vai poder assistir essa entrevista oralmente. Em jornais, né? Olha aqui para vocês a questão que eu disse das colunas, tá vendo? Tudo organizadinho em coluna, ó. E em revistas, né, que também vai estar organizado em colunas. E no final aqui na internet, que foi de onde a gente retirou essa